Muito prazer, eu sou a Yala, a Xamã Yala, e hoje, abrindo o mês de outubro, mês da minha celebração, eu vim contar a minha história. E vim contar sobre história de soberania. Mas não é a história que você está esperando ouvir, né? Hoje as pessoas olham para mim e elas dizem: Ayala, você nasceu pronta. Mas não. Eu quase morri defendendo a minha soberania. Fui perseguida, precisei mergulhar nos meus próprios infernos para lembrar de quem eu sou. E neste momento, essa menina que sai do interior de Mato Grosso do Sul, né, de Pesal, né, do fim do mundo, como diz na minha terra, nasce uma menina que vai para a cidade maior para poder fazer biologia, após um amigo muito querido dizer: Borboleta, você nasceu para voar. E neste momento nasce, né? Eu tomo essa decisão ali, nessa fala dessa pessoa muito querida, fui fazer biologia e aí começa a minha história, né? Com os Guarani, Kaiowá. Muito menina mesmo, muito ingênua, muito doce. Começa a minha história com esse povo, com essa tradição. E nós começamos a fazer muitos projetos juntos. Comecei a conhecer a tradição por dentro, os seus problemas, suas dores. E logo após a minha formação, eu, eu desenvolvi uma técnica de educação ambiental com a qual eu fui trabalhar, óbvio, tinha que ser com Gaia, e fui trabalhar em plataformas de petróleo, fui ser consultora multinacional, né, trabalhando com 700, 800 homens, buscando mesmo e assumindo essa soberania interna de trabalhar com vários homens e comandar dentro da minha soberania. Depois disso, eu tomei a decisão de voltar para minha terra e para Dourados e retomar os meus projetos dentro da tradição e tive vários projetos aprovados, né, para trabalhar dentro com as famílias indígenas Guarani Kaiowá, dentre elas levantar e sustentar as casas de rezos para que não se perdesse a cultura e também tenho a honra de dizer para vocês que eu sou uma das responsáveis para poder que foi trazer dentro do ECA a discussão de não adoção de crianças indígenas por não indígenas. E com muita honra, hoje no Brasil não se pode adotar crianças indígenas por não indígenas. Isso foi um trabalho muito lindo que eu desenvolvi. E a partir de toda essa relação, essa discussão por dentro das aldeias, eles me indicaram para assumir um cargo na FUNAI, né, o cargo de coordenadora, aonde eu passaria a coordenar 70 mil índios com mais de 5 aldeias sobre os meus cuidados técnicos na época como coordenadora da FUNAI. E aí começa o céu e o inferno, porque com a Yala ou é tudo ou nada. Então, quando eu assumi a FUNAI, eu tomei a decisão de que eu entraria para fazer a diferença. Eu entraria para fazer a diferença para esse povo, né, que eu já me sentia extremamente pertencente por conhecer, né, as suas dores, por conhecer tudo o que passava. Né, falta de água, falta de assistência, roubos por dentro da FUNAI, por técnicos, do dinheiro das aldeias. E a primeira decisão que eu tomei foi de desengavetar os estudos de demarcação de terra que estavam há anos engavetados, para poder dar o direito novamente do povo Guarani Kaiowá, Nhandeva, à sua terra. E aí começa a história. Então, eu fui chamada pelo presidente da FUNAI na época, e ele disse: Você está querendo tomar o meu lugar? Né? E eu falei: Não, eu só estou querendo devolver o direito ao povo Guarani Kaiowá. E aí começa a perseguição,
sobre o meu ser, a bancada ruralista, foi enviado do ICOD para me perseguir, eu tive escopeta na minha cabeça de fazendeiro querendo me assassinar e e dentro desse movimento todo, né, e com uma força descomunal que eu desconhecia dentro do meu ser, foi o melhor momento da minha vida para eu mergulhar nos infernos mesmo interno, sabe, do meu ego inferior e ao mesmo tempo da minha potência e ao mesmo tempo, né, sozinha, porque a FUNAI negou proteção para mim, em virtude de questões políticas deles, porque eu estava afrontando. Então, na fronteira, né, nasce essa mulher, né, que estava totalmente protegida e ancorada pelos pajés e pelos meus pajés espirituais. E foi um momento muito forte da minha vida, porque estava tendo muita retomada, muita ocupação, né, dos Guarani Kaiowás. Quando eu ocupei, eles sentiram essa força e começaram a fazer a retomada. E eu quero contar uma história para vocês muito importante para a minha vida, porque isso serviu de lição para mim e eu tenho certeza que servirá de lição para vocês também. Entra na minha sala um abuelo, com toda a sua simplicidade, com uma bolsinha, colocou um mapa na minha mesa e esse mapa ele falou assim: minha filha, essa é minha terra, me ajuda a voltar para minha terra. E ali, meus queridos, eu senti o poder de um tecorá, o quanto é poderoso. Não é tecorá pelo tecorá, terra pela terra, mas é a defesa de uma cultura, de uma história, de um povo de Gaia dentro de um povo. Né? Ali eu compreendi a biologia que eu fiz, eu compreendi tudo olhando aquele abuelo e eu disse: sim, eu vou te ajudar. E assim foi, né? Afrontando todo o sistema e toda a ética que não poderia fazer isso, eu ajudei eles a retomarem o seu lugar. E jurando para mim mesma que enquanto eu estivesse na FUNAI, nenhuma liderança indígena morreria, porque todos os anos tinha muitas mortes de lideranças indígenas em virtude das ocupações das terras. E enquanto eu passei um ano na FUNAI, não foi muito longo em virtude da questão política, óbvio, estava enfrentando bancada ruralista, fazendeiros, né, políticos, né, então fui rechaçada, fui denegrir a minha imagem, tudo que vocês imaginarem eu passei. E quando eu tomei a decisão, junto com eles, que eles não queriam que eu saísse, eu senti que eu tinha cumprido parte da minha história com eles, que chegou a hora, que tinha chegado a hora também da minha história, a partir de todos esses ensinamentos, ela dar continuidade para eu levar essa questão do pertencimento, do tecorá, de Gaia, dos costumes, das tradições, do canto, do rezo, para fora das aldeias. Né? E foi dentro de uma Tiguaçu, da grande reunião, que é feita com 400, 500 pajés, eu tomei essa decisão espiritual de que eu precisava dar continuidade à minha história. E saindo da FUNAI, eu fui iniciada como pajé, né, por Estrela da Manhã, e, e ela disse para mim: você não tem que ensinar as pessoas com a mente, você veio para ensinar as pessoas a gostarem da Mãe Terra, a estarem com a Mãe Terra pelo Munai, pelo coração. E ali eu entendi, né? E assim eu fui começar a minha trajetória, mas não antes, meus queridos, de presenciar a morte após a minha saída, a morte daquele abuelo que pediu para voltar para sua terra. Né? Foi assassinado por fazendeiros, porque ficou sem nenhuma proteção física. Então, assim, essa dor eu carrego de ver os nossos ancestros indo,
né, cumprindo a sua missão ao defender a sua terra, mas ao mesmo tempo assim a ganância do ser humano, o afastamento um dos outros com relação ao poder da mãe terra, do pertencimento da tribo, de sermos um só povo, de que a gente não precisa brigar e disputar porque terra todos tem para todos, né, mas que tem lugares sagrados que precisam ser defendidos. Então eu trouxe toda essa, eu transformei, na verdade, essa dor, né? Lógico que sempre vou sentir esse momento na minha vida, mas eu transformei essa dor na minha força para despertar a minha soberania como um propósito, como meu cajado para levar para a humanidade nos 4 cantos desse planeta, sobre Gaia, sobre pertencimento, sobre tribo, sobre que somos um só povo, uma só nação, uma só tradição, né? De que não existe, assim como eu não sou de sangue Guarani Kaiowá, mas sou de alma, né? Que conforme a Estrela da Manhã falou, nenhum dos meus filhos quiseram receber os ensinamentos para transmitir. E você, eu te considero minha filha, né? De sangue, porque você deseja levar a nossa tradição. E assim é. Essa tradição ela é nossa, de alma, né? Então é uma tradição única que é de defender os nossos ancestros, os costumes, os ritos antigos. Então eu enfrentei os meus infernos, sim, enfrentei meu ego inferior, enfrentei a potência da Yala, da mulher, da xamã, de tudo que eu vim para ser nessa existência, mas também enfrentei a menina, a dor, o medo. Isso tudo me levou para ver a potência de quem estava comigo e a potência, sim, de dentro do meu ser. Então isso é parte da minha história, para dizer para vocês que eu não nasci assim, né? Eu fui forjada ao longo da minha história para ocupar este lugar hoje de soberania, né? Isso não é só sobre mim, isso é sobre você também. Né? Então que essa história também possa de alguma forma ser uma semente para que você também pegue o seu cajado da sua soberania, não deixe as travas, as dores, né, a ambição ou pessoas dizerem que você não pode, porque disseram isso para mim, que eu não podia, que eu não tinha tarimba para sustentar um cargo na FUNAI, e eu mostrei que eu tinha, sabe? Não porque eu tinha conhecimento, mas porque eu disse eu vou, é para mim. Então diga isso para você. Então isso é parte da minha história, que a gente também possa carregar essa tradição como tradição da alma. Não se preocupem com linhagem de sangue, isso não tem importância, isso é para ego inferior. Nós temos uma linhagem da nossa alma, nós temos uma linhagem da nossa tradição para defender as crianças, para defender os abuelos, as abuelas, as terras, Mãe Gaia, e isso é para todos nós. Assim como foi para mim, também é para você. E a nossa missão não é só a nossa missão pessoal de trabalho, é a nossa missão de pertencimento como tribo que nós somos. Então isso é sobre ser soberano, isso é sobre voltar para a nossa casa, para a nossa tribo, não somente para tocar um tambor ou uma maracá, mas para assumir o nosso cajado da nossa missão de defesa em prol da Mãe Gaia. Então, isso é parte da minha história, que isso caia mesmo como semente no teu munai, que te ajude a acessar a tua soberania e por muitos mais momentos nas nossas vidas de que a gente cada vez mais tenha menos abuelos assassinados, tenha menos dor, menos fome, menos crianças sendo adotadas fora de suas culturas, por mais amor, por mais Gaia, por mais pertencimento, por mais tribo, por mais tecorrás sagrado sendo levantado. Pila Maia por ter me ouvido até esse momento e que a minha história possa também ser acessada pelo teu ser, para que você brilhe na história da tua vida. Então é um pedacinho da minha história que eu vim contar. E Pila Maia, gratidão, esteja comigo nesse mês versário para podermos celebrarmos juntos. Pila Maia, meus queridos.